Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online. A minha voz não está muito boa hoje, mas vamos prosseguir as gravações mesmo assim. E hoje eu vou dar continuidade à série Biografias. Esse é o segundo vídeo da série, em que eu falo sobre a vida e a obra de grandes poetas da história da literatura. Eu já falei sobre Homero no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, assiste lá depois desse, não precisa pausar esse vídeo para assistir o outro. Mas hoje eu vou falar sobre aquele que é reconhecido como o maior poeta da língua portuguesa. Eu estou falando do Caolho Luís de Camões. E eu já falei sobre Camões aqui no canal, tenho vídeos falando sobre, lendo poemas dele, e tenho também um vídeo de teoria do verso em que eu uso os poemas dele como exemplo. Eu já mostrei aqui este livro, A Lírica, que está bem detonado, eu comprei num sebo, e tenho também a obra mais conhecida dele, que é Os Lusíadas. Essa é a edição da LPM, bem legal, é uma edição barata e fácil de comprar, e tem o texto integral com comentários, o que ajuda muito a leitura. Mas aqui eu não vou falar especificamente sobre a obra dele, porque a obra dele, apesar de não é tão extensa quanto se pode pensar, né? Quer dizer, aqui eu tenho Os Lusíadas e eu tenho a Lírica. A Lírica supostamente compõe toda a obra de Camões que não seja Os Lusíadas. Então a obra dele não é tão extensa assim. Pelo menos a obra que se sabe que foi ele que escreveu. Mas, ao mesmo tempo que a obra dele não é tão extensa quanto a de autores mais modernos, ela é bastante complexa e muito influente na literatura. Então vai ficar difícil eu falar aqui em vídeos falando sobre a obra dele por completo. Se você quer um vídeo falando só sobre Os Lusíadas, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal, e talvez eu faça um vídeo sobre Os Lusíadas em específico. Bom, Camões, caso você ainda não saiba, era português, supostamente nasceu em Lisboa, por volta ali mais ou menos de 1524, 25, não se sabe. Por que não se sabe? Porque assim como Homero e outros poetas antigos, apesar de que Camões nem é tão antigo quanto Homero, mas ainda assim é um poeta dos anos 1500, então é bastante antigo, a biografia dele é muito nebulosa, cheia de lendas, cheia de imprecisões e boatos. Então a gente não sabe sequer mesmo se ele nasceu em Lisboa mesmo, e se foi em 1524, 25, 23, não se sabe exatamente. Se sabe que foi mais ou menos nessa época. Bom, o que se sabe é que ele teve uma educação de altíssimo nível, o que era um privilégio de poucos na época. Acredita-se que talvez a família Camões fosse de origem nobre. Talvez na época dele a família dele já não era mais tão rica, mas ainda assim se acredita que ele teve uma educação de muito boa qualidade, o que se atesta pelos textos que estão nos livros dele. Não teria como uma pessoa que não tivesse recebido educação naquela época escrever uma obra como essa. Então ele com certeza estudou muito, não só a língua e os poetas clássicos, mas também as línguas clássicas, o latim, o grego. Supostamente falava italiano, porque nesse livro A Lírica, que contém todos os poemas dele que não são dos Lusíadas, tem traduções de poemas do Francesco Petrarca e de outros poetas italianos. Então, com certeza, ele bebeu muito na fonte da poesia renascentista italiana, e um grande usuário do soneto. Se você não conhece, não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo ali sobre soneto italiano aqui no canal. Bom, o que se sabe sobre Camões na vida adulta é que já era reconhecido como poeta entre o círculo intelectual lisboeta, e também tinha fama de ser muito beberrão e gostava de se meter em confusões. Gostava muito de dar em cima de mulher casada e coisa desse tipo. Uma das lendas que se tem, uma das certezas, na verdade, que se tem sobre a obra, sobre a vida dele, é de que ele era caolho. Ele tinha
apenas um olho funcional, mas a forma como ele perdeu esse olho é bastante nebulosa. O que se acredita, existem várias teorias, eu vou falar de algumas das mais conhecidas. A mais conhecida é que ele teria, em algum momento, tido um relacionamento com uma mulher casada e o marido descobriu, chamou Camões para um duelo, para lavar a sua honra, e nesse duelo Camões teria perdido um olho, e por esse motivo, pelo fato de o duelo ser algo ilegal em Portugal já naquela época, Camões teria sido exilado para a Índia. E não sei o que aconteceu aqui. Camões teria sido exilado para a Índia por causa desse duelo. Bom, outra teoria do porquê Camões perdeu o olho seria no naufrágio. Um naufrágio que ele sofreu, que eu vou falar mais sobre isso mais para frente. E uma terceira teoria seria de que ele perdeu o olho em uma batalha no Marrocos. Eu, sinceramente, gosto mais da primeira teoria, da teoria de que ele perdeu num duelo com o marido corno da mulher com quem ele teve um relacionamento, mas isso é apenas uma teoria, não tem como verificar, Camões não está mais vivo, infelizmente. O que se sabe é que, por algum motivo, provavelmente pelo seu comportamento errático, Camões foi preso. E na época, uma das punições principais para um português que tivesse cometido algum tipo de crime, como por exemplo participar de um duelo ilegal, era ser exilado, ou melhor, servir o exército, servir a marinha portuguesa nas terras de outros mares. Então, Camões serviu como marinheiro na Índia, como punição por um crime que ele cometeu. Isso também é uma coisa um pouco nebulosa. Eu já li em alguns lugares que Camões, na verdade, teria voluntariamente se candidatado ao posto de marinheiro e viajante e tudo mais. Enfim, não é muito importante. O que se sabe é que Camões foi para Goa, na Índia, colônia portuguesa na época, e essa viagem que ele fez o inspirou a escrever Os Lusíadas, que se passa um poema épico nos moldes das obras de Homero, Virgílio e Ovídio, que conta a história de Vasco da Gama, da viagem de Vasco da Gama, circunnavegando a África de Portugal até chegarem na Índia e de volta. E a redação deste poema épico foi largamente inspirado na própria experiência de Camões como navegador de Portugal até a Índia. Em Goa, ele serviu, não se sabe muito sobre o que ele fez naquela época, porém, acredita-se que ele já tenha começado a escrever Os Lusíadas enquanto servia na Índia. Em algum momento, Camões foi até Macau, na China, que na época era uma colônia portuguesa, inclusive caso você não saiba, Macau é uma cidade chinesa, apesar de, se eu não me engano, eu não sei até que ponto Macau ainda é independente ou se já é parte da China, é uma coisa complicada, não interessa para nós também aqui. Mas Macau é uma cidade onde se fala ainda português, pelo menos até onde eu estou informado, ainda se fala português em Macau até hoje. Camões foi para Macau e supostamente ele se perdeu, o navio dele naufragou e ele ficou preso numa gruta. Bom, esse é o naufrágio famoso de Camões. Aqui, nas minhas pesquisas, dizem que ele naufragou em direção a Macau, que ele naufragou de Macau para Goa, não sei, enfim, tem várias situações aqui. O que eu posso dizer para vocês? A lenda que se conta. Conta-se que Camões, em Macau, conheceu uma mulher chamada Dinamene, ou como ele chama de Dinamene, essa mulher é muito interessante, e essa moça teria morrido no naufrágio. E conta-se a lenda que Camões teria naufragado nos mares da Índia, já com a redação dos Lusíadas bastante adiantada, e ele teria deixado a mulher morrer para salvar os originais do livro. E, sinceramente, não sei até que ponto essa teoria é verdadeira.
O que se acredita, o que se sabe é que Camões escreveu sim poemas em homenagem a uma mulher chamada Dinamene. E o que se acredita, e eu li isso em alguns, se não me engano foi até no prefácio desse livro aqui, mas eu posso estar enganado, tem que olhar depois, que Camões, essa mulher Dinamene, na verdade era chinesa, ela se chamava Tin Nan Men, ou algo desse tipo, e existe uma outra teoria de que Dinamene, na verdade, fosse uma criação do poeta, o que não é difícil de imaginar, pois existe uma ninfa chamada Dinamene, e não se sabe até que ponto Camões traduziu o nome da moça chinesa que ele conheceu e encontrou um nome neolatino mais próximo, ou simplesmente ele criou esse personagem, ou a mulher tinha outro nome e ele deu esse nome ocidental para uma moça chinesa que provavelmente tinha um nome completamente diferente, um nome chinês. Enfim, o que se sabe é que essa Dinamene, supondo que ela existiu, morreu nesse naufrágio e Camões salvou o livro. Mas para o final da vida, Camões retorna a Portugal, finalizou o seu tempo de serviço e retorna a Portugal com o livro Os Lusíadas pronto para publicar. Porém, ele chega em Portugal com uma situação completamente desfavorável à publicação de qualquer coisa, porque Portugal estava passando pela Inquisição da Igreja Católica, em que tudo era censurado. E tinha um agravante, que este livro possui elementos da estética do maravilhoso, do mitológico dos gregos e latinos. E isso não era muito bem visto pela igreja na época. Então, Camões foi censurado, foi impedido de publicar Os Lusíadas, teve que ralar muito para conseguir a publicação. Eventualmente ele conseguiu, sem dinheiro, teve que fazer empréstimos para fazer, o editor acabou, né? Enfim, isso é contado numa peça do José Saramago chamada Que Farei com Este Livro, apesar de ser ficção, dá para ter uma ideia de como foi essa questão, caso você tenha mais interesse. O que se sabe é que Camões publicou o livro vendeu relativamente bem, porém o que se sabe é que Camões morreu na mais completa miséria, supostamente morreu da peste na época, e morreu na mais completa miséria, sem ver os louros que a obra dele traria nas gerações vindouras. E o que se sabe hoje é que Camões, falando um pouco sobre a obra dele, ele é um poeta do Renascimento, então ele tem uma estética muito voltada para a estética renascentista. Ele já possui elementos ali na obra, ele possui elementos de uma estética anterior do trovadorismo português, ele possui elementos da estética do Renascimento italiano, principalmente, mas ele também possui elementos de umas tradições literárias posteriores, como o arcadismo, o barroco, o romantismo e tudo mais. Então o Camões, eu acredito que ele é um poeta tão relevante e tão famoso, em grande parte por ser um poeta muito complexo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre como era a vida de Camões, a situação em que ele viveu, o que aconteceu na vida dele, ou que pelo menos você tenha relembrado, porque normalmente se ensina isso na escola, mas eu sei que você às vezes pode ter esquecido. Caso você tenha mais interesse, você pode ler o meu TCC, que foi feito em cima da obra Os Lusíadas de Luís de Camões. O link está aqui na descrição, assim como o link do meu perfil no Instagram, que está aqui na descrição, caso você queira entrar em contato comigo e ter mais conhecer um pouco mais da minha vida pessoal e também dos meus livros que estão à venda e você pode comprar agora, link também na descrição. Agradeço muito a sua audiência, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo e o que você quer ver nos próximos. Um grande abraço, gente. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Valeu!